Oi, gente! Ó, tô aqui finalmente pra contar pra vocês sobre um assunto, né, que pediram muito na minha rede social e eu falei que o assunto que mais pedissem seria o que eu gravaria esse vídeo, então aqui estou. Se você ainda não me segue na minha rede social, ó, tá aqui na descrição, entra lá pra você acompanhar um pouquinho mais da minha rotina também, né, do meu dia a dia e tudo mais. Mas hoje, o motivo desse vídeo é pra contar um pouco pra vocês sobre a minha trajetória. Como é que tudo começou, né? Como é que eu cheguei até aqui, como é que eu faço tudo que eu faço, quem é a Gabi, né? O que existe por trás do que vocês assistem lá no Instagram e aí agora aqui no YouTube também. Antes de começar, eu queria muito pedir pra vocês, porque o canal aqui é novo, pra vocês se inscreverem. Não assiste só o vídeo e vai embora. Se inscreve aqui, ativa o sininho pra você ser avisada de um novo conteúdo, manda para suas amigas também. Vamos, me ajudem, porque daí a gente se fortalece, a nossa comunidade aqui cresce e aí uma ajuda a outra. Vocês vão ver que vai ter muito conteúdo legal aqui pra vocês ainda, tá? Vamos lá. Bom, gente, seguinte, como é que tudo começou, né? Da onde que veio a Gabi? Como é que a Gabi começou? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, de fazer vários amigos, de aonde tava, arrumava uma conversa com alguém, começava a puxar um papo e tudo mais. Eu sempre tive muita facilidade nesse lado da comunicação, né? Eu nunca fui uma pessoa introvertida, calada, nunca. Eu comecei a trabalhar, na verdade eu comecei a trabalhar, né? Eu ia falar, eu comecei a trabalhar como modelo, mas eu comecei a trabalhar muito nova. Eu não tinha completado ainda nem 14 anos de idade e eu comecei a trabalhar como modelo. E na minha época, né, lá atrás, hoje em dia com certeza é totalmente diferente, era uma vida que, assim, é um pouco solitária. Assim, calma, como é que eu vou dizer isso pra não ficar gaguejando aqui? Eu não tinha ninguém que fizesse nada por mim, entende? Simplesmente eu tinha que ir lá fazer acontecer. Então, desde muito nova, isso me trouxe uma certa maturidade para poder aprender a lidar com as questões da vida, porque eu ainda era uma menina, né? Eu tinha lá os meus 13 para 14 anos, assim, e entrei nesse mundo da moda, comecei a trabalhar como modelo, entrei numa agência de modelos, comecei a descobrir um pouco mais, né, sobre esse universo, sobre foto, catálogo, desfile e tudo mais. E foi aí que tudo começou, porque eu realmente precisava correr atrás das coisas que eu queria, né? Eu sempre tive muito apoio dos meus pais, que são, assim, extremamente maravilhosos, mas eu nunca gostei ou quis que alguém fizesse algo por mim, sabe? Tipo assim, ah, não, Gabi, deixa que eu vou lá pra você e resolvo. Não, eu nunca tive esse perfil. Eu sempre fui aquela pessoa que, não, pode deixar que eu vou lá e resolvo, pode deixar que eu vou lá e faço, sabe? O que é muito bom, mas muitas vezes não é muito bom, né? Porque a gente acaba abraçando tudo pra gente. Mas enfim, eu passei muitos anos da minha vida trabalhando com isso. Fiz desfiles, fiz concursos, revista, editorial de moda. Eu fiz bastante coisa, fiz vários trabalhos e foi uma fase, assim, intensa da minha vida e foi uma fase onde eu acho que eu amadureci muito também, sabe? Amadureci nessa fase de adolescência, amadureci muito como pessoa, porque a gente era muito cobrada. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, eu só posso falar da experiência que eu tive, mas a gente era muito cobrada em relação a cabelo, em relação a corpo. Até acho que hoje deve ser um pouco mais flexível, mas eu vivi muitos anos da minha vida me cobrando muito, sabe? Tinha que ter o peso tal, tinha que ter o corpo tal, putz, uma cintura não tava simétrica com a outra, tinha que correr atrás disso. Gente, era muita coisa, assim, mas muita coisa que, ao mesmo tempo que me amadureceu, também como que eu vou falar isso? Me enrijeceu, não, me aprisionou, essa é a palavra, me aprisionou, porque você vive, você é criada com um padrão, assim, sabe? Tem que ser perfeito, nossa, nada pode sair disso aqui. Então, assim, foi uma fase da minha vida muito interessante que eu tô contando todo esse começo, porque hoje em dia eu vejo o quanto foi importante ter vivido tudo isso, né? Mas, enfim, eu vivi lá os meus bons anos como modelo, até eu entrar na faculdade. Eu fiz faculdade de jornalismo e eu venho de uma família
super empreendedora, né? Meus pais têm a empresa deles e eles sempre trabalharam juntos, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu sempre escutei do meu pai, Gabi, tenta ter sua própria empresa, tenta ter o seu próprio negócio, tenta não depender de ninguém, não ter um chefe, tenta você ser a sua própria chefe. E assim, gente, não tô aqui pra falar sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Isso aí cabe a cada um saber o que é melhor pra si. Mas quem é muito empreendedor, né, quem vive do empreendedorismo, quem tem essa paixão, vai entender o que eu tô falando. Quando você tem a sua própria empresa, quando você tem o seu próprio negócio, você simplesmente não consegue mais se imaginar vivendo com um horário fixo, sabe? Como é que eu vou dizer isso? Não é com prazos a cumprir, porque a gente também tem que cumprir muita coisa, independente se você trabalha com carteira assinada ou se você é dono da sua própria empresa. Mas eu quero dizer assim, essa paixão, né, de você ter o seu, de você não depender de ninguém, realmente só quem vive desse empreendedorismo sabe do que eu tô falando. E eu ouvia muito meu pai falar isso, mas na época que eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo, não fazia muito sentido pra mim, né? Porque eu achei que eu tinha me achado. Eu falei, não, é isso aqui mesmo. Eu gosto de me comunicar. Eu achei a profissão que eu quero. Eu quero levar minha voz pro mundo através mesmo do jornalismo, né? Dessa área da comunicação. E aí, fui lá fazer minha faculdade, foi muito legal, porque eu tive vários empregos ao longo da minha faculdade, eu realmente pude passar por todas as áreas do jornalismo, para realmente conhecer, ver onde é que eu me identificava e tudo mais. E, logicamente, né, gente, que não tinha como eu fugir de trabalhar, de gostar mais da área televisiva, né, desse jornalismo televisivo, porque é onde eu mais me identificava mesmo. Só que aí, olha só que curioso, né? Nessa época da faculdade, eu não morava aqui, né? Eu morava em São Paulo, eu não morava aqui em São José. Eu moro em São José dos Campos, pra quem é interior de São Paulo, pra quem não sabe onde é. Toda vez que eu voltava de final de semana pra cá, eu sempre encontrava novas pessoas, ia fazer unha, sei lá, num salão que eu gostava, tal. Vivia conversando com pessoas. E as pessoas sempre me falavam, nossa, Gabi, que legal isso aqui que você tá usando. Nossa, Gabi, gostei dessa roupa, gostei desse acessório, tal, enfim. Eu ouvi alguns comentários e isso, de certa forma, despertava em mim alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E aí, um dia, eu conheci uma loja, nossa, gente, faz muito tempo isso, mas muito. Eu conheci uma loja que vendia só bijuterias, tá? Pra atacado. Então, você tem que comprar em grande quantidade, né, pra daí poder revender. E eu conheci essa loja e eu fiquei assim, alucinada, porque, primeiro, naquela época eu não tinha CNPJ, eu não tinha como comprar no atacado, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, mas eu tinha vontade. E aí, quando eu conheci, eu falei, caramba, isso aqui é muito legal mesmo, eu preciso dar um jeito de conseguir comprar alguma coisa aqui, porque com certeza se eu usar, vão gostar, e aí eu posso tentar vender. Só que aquilo era uma ideia meio, sei lá, de menina, assim, não era uma coisa... Ai, vou levar como uma coisa mega profissional, de jeito nenhum, sabe? Era uma coisa de menina, assim, enfim. Só sei que, um belo dia, tava lá eu na faculdade, liguei pro meu pai. Pai, preciso da sua ajuda. Me empresta R$500, eu vou te devolver esse dinheiro. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou te devolver esse dinheiro. Meu pai falou, não, tudo bem, empresto. Claro, empresto. Peguei o dinheiro com meu pai, voltei lá naquela loja. Não tinha ainda CNPJ mesmo, eu não tinha nada. Eu consegui uma outra pessoa que tava na loja, pra você ver. Tem que ser caruda, né, nessas horas. Eu consegui o CNPJ emprestado de uma outra pessoa que tava fazendo compra na loja. Consegui fazer uma pequena comprinha, porque... Não, uma pequena não, né? Porque naquela época era uma comprona, assim, muito grande pra mim, porque eu não tinha dimensão também das coisas. Fiz uma compra, comecei a usar umas coisas e comecei a oferecer pra algumas amigas também. E eu comecei a ver que esse negócio dava certo, que esse negócio começou a crescer, sabe? E assim, eu não tinha muita pretensão, digamos assim, né? Eu fazia minha faculdade, a minha... Como é que fala? A minha... Fugiu a palavra. Grávida fica assim, né? Grávida fica lerda. O meu foco, né? A minha prioridade era a minha faculdade. E aí eu comecei a vender umas coisas e eu comecei a ver que, nossa, olha, as pessoas se interessam. Isso aqui tem um giro, que interessante. E isso começou a me despertar
uma paixão, parece, gente, que eu fui picada por um bichinho, que eu falo que é o bichinho do empreendedorismo, porque eu nunca mais consegui parar de vender, nunca mais. E eu preciso começar esse vídeo falando sobre venda, porque eu sou uma vendedora. Eu amo vender mesmo. E se eu cheguei até onde eu cheguei hoje, né, se eu tenho tudo que eu tenho, se eu construí tudo que eu construí, claro, né, tem pessoas envolvidas no processo, depois eu vou falar disso, mas é porque eu aprendi a vender. Então, isso fez total diferença na minha vida, mas assim, total diferença mesmo. Aprender a vender. Foi daí que essa minha paixão começou a surgir. Então, eu ia levando a minha faculdade em paralelo com as minhas vendas, né? Daí, nos empregos que eu tinha, eu levava eu comecei, ó, gente, meninas, pra quem tem dúvida, não sabe se vai começar, não vai começar, enfim. Eu tinha um mostruáriozinho, era uma bolsinha, assim, super pequenininha, e tinha lá, sei lá, 3 anéis, 5 colares, não tinha nada dentro, era muito pouquinho, isso que eu quero dizer. E aí, de um mostruário, eu comprei o segundo, eu comprei o terceiro, aí já não tava mais prático ficar levando essas bolsinhas, sabe? São umas malinhas que você vai desdobrando elas assim. Eu fui aumentando, eu fui mudando os meus mostruários, até que chegou num ponto que eu levava uma bolsa. Eu nunca vou esquecer, gente, porque nessa época, depois eu já namorava o Felipe e ele falava muito isso. Nossa, esse jeito que você trabalha parece um delivery, igual delivery de comida, sabe? Dos entregadores que tiram de dentro da mochilinha deles. O Felipe falava, parece que você vai fazer um delivery de acessórios mesmo, porque eu tinha uma bolsinha quadradinha também. E aí eu abri a frente dessa bolsinha e eu tinha várias bandejinhas dentro. E era muito prático, porque eu só tirava as bandejinhas e daí eu conseguia deixar as clientes olharem, né? Então, enfim, era muito legal, foi uma fase assim muito legal. E o que eu queria compartilhar nessa primeira fase aqui, né, é assim, pra vocês não desistirem e insistirem, sabe? Porque, nossa, aparece muita gente pra desencorajar, muita gente pra falar um monte de coisa que não serve pra nada, mas assim, sabe, faz o que você acredita, faz o que você gosta mesmo e segue em frente, sabe? E não tenha vergonha, não tenha medo de começar com um pouquinho mesmo, sabe? Começa com um pouquinho, daí daqui a pouco você ganhou mais um pouquinho, aí junta aqui um pouquinho e assim vai indo. É um passo de cada vez. Não tenta dar o passo maior do que a sua perna, porque não vai dar certo, entendeu? Então, enfim, esse meu começo todo assim, como eu já tinha a bagagem lá, né, no mundo da moda, como modelo, como eu já tinha vivido várias coisas que ao mesmo tempo que eu ainda vivia um pouco mais limitada no sentido de ser um pouco insegura, mas insegura em relação, assim, à minha imagem, por exemplo, sabe? Eu tinha essa insegurança, mas eu nunca fui insegura no sentido de falar. Falar era comigo mesmo, sabe? O vender ali, isso era comigo mesmo. Eu acho que isso me deu uma certa bagagem pra esse começo, sabe? Eu não tinha medo, eu não tinha vergonha. E eu sempre fui uma pessoa muito honesta, isso eu trago de berço mesmo, de família. Sempre fui muito honesta, sempre fui muito limpa, sempre fui muito transparente. E eu acho que é assim que a gente constrói mesmo as nossas coisas, né? Enfim. Bom, primeira parte, tá? Primeiro episódio aqui, primeira parte de como tudo começou é essa aqui. Essa aqui é uma parte, ó, antiga. Se você gostou e assistiu até aqui, calma, porque vai ter a segunda edição ainda, segundo episódio, e aí eu vou contar como é que foi depois, né? Obrigada por ter ficado até aqui. Vou esperar você no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like aqui e até a próxima.